Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. Conforme dito no vídeo anterior, o tema de hoje é, na sua opinião, as igrejas em geral deixaram de ser locais de adoração para serem currais eleitorais, principalmente em épocas de eleição? Pedir voto para candidatos durante a celebração de um culto, de uma missa ou de um ato religioso para determinado candidato, isso é legal? A legislação eleitoral permite essa conduta? É o que nós veremos a seguir. Eu lembro de uma situação há aproximadamente 30 anos, certo? Em que uma rua ela foi fechada, né? Lá na cidade de Jaboatão, no bairro de Piedade. A princípio é para a celebração de um culto religioso, certo? Um culto evangélico. Aí começou normalmente, né, com pregação, com oração, certo? Depois da chegada de um deputado federal bem conhecido nesta cidade, certo? O culto, né, passou a ser um palanque político, certo? Quem estava responsável pelo culto, né, passou a pedir voto para esse candidato, certo? Porque estávamos numa época de eleição, certo? Inclusive já apresentando os filhos desse deputado. Então o pessoal começou a vazar, a sair e reclamando, certo? Porque tinham ido ao local para o culto evangélico e não para palanque político. É bom lembrar duas situações aí, né? Primeiro, que as igrejas e os templos religiosos, eles gozam de imunidade tributária. É o que está no artigo 150 da Constituição Federal. No âmbito da legislação eleitoral, certo? A regimentar eleitores para determinado ato durante o período eleitoral, certo? Isso é um crime eleitoral. É o que está previsto no parágrafo 3º, aliás, parágrafo 5º, do artigo 39 da Lei das Eleições. Com a pena de 6 meses a 1 ano, com pena alternativa de prestação de serviço à comunidade e multa. É bom lembrar, por outro lado, da desvantagem na concorrência eleitoral de outro candidato. Porque se um tem a proteção de uma igreja, certo? Que goza desse privilégio constitucional, né? da imunidade tributária, né? Que é justamente para o culto evangélico, certo? Ou o culto a uma missa, alguma coisa do gênero, certo? E não para favorecer determinado candidato durante a celebração desse culto. É lógico que o líder religioso, ele é um cidadão comum como os outros, certo? Ele pode pedir voto, pode fazer a propaganda do candidato, da preferência dele, mas desde que não o faça dentro do ambiente que é reservado, certo? Para a celebração do culto, certo? Porque, do contrário, né, como no caso que eu disse há pouco tempo, lá no bairro de Piedade, na cidade de Jaboatão, certo? Ele começou a regimentar eleitores para entrega de santinho durante o culto, certo? Para pedir votos, né, para esse candidato e sua família, entendeu? Então isso é um crime eleitoral. Além do mais, como também já dito anteriormente, cria uma desvantagem para os outros candidatos, certo? Imagine se todos os candidatos agora
botarem na cabeça de estar dentro das igrejas, principalmente durante o período eleitoral. Então, cabe ao fiel, que é um eleitor, avaliar toda essa situação, né? E também a conduta desse líder religioso, certo? Não ficar simplesmente baixando a cabeça e votar naquele candidato que apenas esse líder religioso está apontando. Bem, meu amigo, neste momento encerro esse tema e já os convido, certo, para o próximo tema, certo? Que trata da carteira de trabalho. Na sua visão, a carteira de trabalho, né, a anotação na carteira de trabalho está perdendo a sua utilidade, a sua necessidade e obrigatoriedade? Desde já os convido para esse próximo tema, né, o próximo vídeo. Esse tema é super importante para todos, principalmente para os profissionais de saúde, depois do piso salarial, certo? Também para os motoristas e entregadores de aplicativos e empregadas ou empregados domésticos. Então, eu desde já renovo o pedido da sua participação, né, no próximo vídeo e também que compartilhe, porque vai ajudar as outras pessoas e também ao professor Julião Carvalho. Muito obrigado e fiquem com Deus.